A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnô Barbosa, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na congregação de Formosa, Goiás. Meus irmãos, nós iremos dar continuidade à leitura bíblica diária e hoje nós iremos finalizar o capítulo 3 do livro de Gênesis. E o nosso tema é sobre o descendente da mulher. Nós vimos no áudio anterior como ocorreu a queda do homem e os seus efeitos tanto para a criação quanto para a própria raça humana. Mas no estudo de hoje, irmãos, nós falaremos do plano profético de Deus para redimir a humanidade. Eu me refiro aqui ao descendente da mulher. Em meio a todo aquele caos provocado por causa da entrada do pecado no mundo, Deus prometeu que da semente da mulher viria aquele que ferirá a cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. Esse descendente, ele é o próprio Jesus de Nazaré, o nosso Messias. No entanto, para compreendermos melhor como essa profecia de redenção anunciada neste capítulo, ela se cumpre ao longo da história, é necessário pontuarmos aqui o que de mais grave ocorreu com o homem após a queda. Bem, além dos prejuízos já mencionados no áudio anterior, citaremos outros aqui mais específicos, como por exemplo, o que o homem perdeu, que foi exatamente a capacidade de vencer o mal. Segundo o versículo 22 deste capítulo a seguir, nós percebemos qual foi o motivo real da expulsão daquele casal ali daquele jardim e, consequentemente, da presença do Senhor. Disse Deus: o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. E esse foi o grande problema do casal e de toda a humanidade. Pois naquele momento histórico, irmãos, o homem não era como Deus, capaz de conhecer o pecado, sem, no entanto, se contaminar com ele. Por isso, o homem perdeu a sua maior proteção natural contra o mal, a inocência. Talvez Deus desse ao homem essa oportunidade em um outro momento da história, quando o homem, quem sabe, desenvolvesse melhor o seu relacionamento de uma forma mais profunda com Deus. Talvez algo semelhante ao que nós vivemos hoje com Cristo, né? Em que nós vivemos para Ele e Ele vive em nós. Encontramos isso em João capítulo 15, versículo 5, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mas naquele momento específico da história, irmãos, Deus sabia que a humanidade, ao perder a sua inocência, todos nós nos inclinaríamos para os desejos da carne, nos tornando escravo dos nossos pecados. Por isso, a atitude de Deus em afastar ali o homem da sua presença foi imediata. Por quê? Lá em Isaías capítulo 59, o Senhor disse que são os nossos pecados e as nossas iniquidades é que nos separam do nosso Deus. Podemos confirmar isso também ao longo da história. Por exemplo, lá em Israel, quando alguém era considerado ritualmente impuro, essa pessoa era expulsa do acampamento, sendo proibida de entrar ali no tabernáculo, que era o local onde Deus habitava provisoriamente com o povo aqui na terra. Até esse indivíduo ele fosse purificado e declarado puro, só depois que ele voltaria a ter acesso ao tabernáculo. Com isso, Deus estava nos mostrando que pelas vias normais nós continuaríamos afastados dele. E enquanto o pecado tivesse domínio sobre nós, irmãos, nós precisávamos de alguém que nos livrasse do poder do pecado. E esse alguém só poderia ser Cristo. Mas o homem também perdeu algo muito importante, que foi exatamente a separação da vida. Ora, o que levou o homem a conhecer a morte não foi o simples fato dele não poder mais ter acesso à árvore da vida e se alimentar do seu fruto. Mas exatamente o que levou o homem a conhecer a morte foi o fato dele se afastar de Deus, que é, na realidade, toda a fonte de vida. Inclusive, irmãos, a vida produzida pelos frutos daquela árvore era primeiramente gerada no próprio Deus. Caso contrário, aquela árvore não poderia produzir nada de si mesma. Lembra o que Jesus disse ali em João capítulo 15, versículo 5? Sem mim nada podeis fazer. E é exatamente aqui que começa a fazer sentido algumas palavras de Jesus no Novo Testamento. Quando, por exemplo, ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
ali em João capítulo 14, versículo 6. Repare que o mestre, ele dizia ser o caminho de volta a Deus, ao mesmo tempo que ele mostrava ser a própria fonte de vida. O apóstolo João também disse que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, ali em João capítulo 1, versículo 3. Pedro também reconheceu isso quando ele disse para Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Está lá em João capítulo 6, versículo 68. Meus irmãos, eu poderia citar aqui vários outros textos da Bíblia, e textos lindos, mas esses que citamos já é o suficiente. Olha, essa separação do homem em relação ao acesso da árvore da vida, para que ele não vivesse para sempre, mostra que Deus não queria ver o homem vivendo em um mundo pecaminoso e doloroso. Por isso, irmãos, ele vai deixar bem claro, ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 24, que o caminho da vida ele seria lacrado com 2 querubins, com espada flamejante, interditando todo aquele acesso à humanidade, até que se manifestasse aquele que é capaz de redimir o homem dos seus pecados. Irmãos, Deus então demonstrou o seu desejo de redimir a humanidade quando questionou aquele casal. Qual seria a razão para aquela desobediência? Perguntou Deus ao homem: o que te fez saber que estavas nu? Comeu, por acaso, do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesse? Gênesis capítulo 3, versículo 11. Enquanto que para a mulher ele perguntou assim: o que foi que você fez? Está ali no versículo 13 desse mesmo capítulo. Mas Deus questiona o casal, irmãos, esperando deles o arrependimento, para que eles pudessem conhecer o caminho de volta à restauração, o caminho de volta à vida. Por essa razão, o Senhor os levou a confrontar o seu próprio erro. Mas ao invés disso, os dois acabaram se esquivando da culpa e tentando se justificarem a si mesmos. Nesse momento ficou claro, irmãos, que o homem já estava mergulhado na escravidão. Ele estava mergulhado nessa escuridão e precisava de luz para se livrar do domínio das trevas. Entendeu agora porque Jesus é representado por essa luz ali em João capítulo 1, do versículo 4 ao 9? Já a serpente, Deus não questionou de forma alguma, porque não tinha nenhuma intenção em redimir o tentador. Pois esse é o causador de todos os males desde o início. Por isso, ele já está condenado. E é exatamente aqui que Deus ele inicia o seu julgamento, acompanhando uma promessa de redenção para o homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14, Deus disse à serpente: porque você fez isso, maldita é entre os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Irmãos, essa primeira sentença ela foi específica para aquele animal. Não sabemos precisamente como era aquele animal, como a serpente andava antes de toda essa confusão. Mas essa característica da serpente de ter que se arrastar, isso tornou um símbolo da sua degradação. No texto seguinte, a sentença é direcionada a Satanás, a antiga serpente, ali em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está ali no versículo 14 do capítulo 3. Ora, não é difícil da gente entender que a partir desse momento, Deus transfere a sua mensagem ali do campo natural para o campo espiritual. Caso contrário, coitada das serpentes, né? Elas estariam hoje, no mínimo, à beira da extinção. Mas aqui, meus irmãos, Deus mostrou ao diabo que, apesar de ele ter vencido temporariamente aquela primeira batalha, ele perderia completamente a guerra no futuro, quando se manifestasse o descendente da mulher. Então, sua derrota futura já estava garantida. Agora, por que o descendente prometido ele deveria vir apenas da mulher e não dos dois? Por que ele não deveria vir também do homem? Irmãos, isso acontece porque foi por meio de Adão que o pecado e a morte entraram no mundo. E essa herança maldita passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem viesse do primeiro varão não tinha nada a oferecer.
Até porque o primeiro Adão era apenas um homem natural, um homem terreno, feito alma vivente. Mas o descendente da mulher seria uma espécie de segundo Adão. Esse homem viria do céu, sendo espírito vivificante. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49. Por essa razão, Jesus ele foi gerado exclusivamente pela ação do Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria, sem a intervenção natural de homem algum. Está lá em Lucas capítulo 1 e capítulo 2. Portanto, todos os que cremos em Jesus, o descendente prometido, somos por ele vivificados. Morremos para essa natureza caída e fomos ressuscitados para uma nova vida espiritual. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Agora, para finalizar, meus irmãos, de que forma o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente? E como a serpente feriria o seu calcanhar? Irmãos, essa profecia, na verdade, ela sempre foi um tormento para o diabo. Desde quando Deus levantou uma primeira geração de homens íntegros, passando ali, depois pelos patriarcas, até se formar a nação do qual Deus levantaria o Messias, Satanás sempre esteve por trás da história, tentando impedir o cumprimento dessa profecia. Ele tentou fazer isso por meio de tentações, perseguições, mentiras, causando todo tipo de engano. Mas o Messias veio e não foi nada fácil para ele, pois o diabo, irmãos, ele fez de tudo para tentar detê-lo. Inclusive, até ali na cruz, ele procurou ali aumentar o seu sofrimento e todo aquele escárnio para que Cristo simplesmente desistisse da sua morte. Mas felizmente, irmãos, o máximo que a antiga serpente conseguiu foi apenas ferir o seu calcanhar. A vitória do Messias sobre o diabo viria exatamente através da sua morte na cruz. O seu sacrifício pela humanidade estava representado ali em Gênesis capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Ali Deus mostrou que somente através do sacrifício de um inocente a vergonha do homem seria coberta. E Jesus foi essa vítima inocente, irmãos. Porque mesmo ele não conhecendo o pecado, Deus o fez pecado por nós. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Meus irmãos, nós precisávamos desse descendente. E graças a Deus ele veio e esteve entre nós. Jesus veio para resgatar e libertar o homem dos seus pecados e do poder das trevas. Ele cancelou o nosso registro de acusações, destronando principados e potestades, os envergonhou publicamente, triunfando deles na cruz, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Meus irmãos, essa foi só a primeira parte da sua vitória. Falta ainda apenas o julgamento final de Satanás, quando ele for lançado para sempre ali no lago de fogo e enxofre, e o último inimigo ser destruído, que é exatamente a morte, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Mas não se preocupe, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos capítulo 16, versículo 20. Meus irmãos, com essas palavras, eu quero aqui me despedir, agradecendo a Deus porque o descendente veio e graças a Deus nós podemos conhecê-lo. É Jesus de Nazaré. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês. Quero aqui externar minha grande alegria e agradecimento a Deus por esta oportunidade, agradecendo também ao nosso amado pastor Gideon Júnior pelo convite e também a confiança depositada pela nossa pastora presidente, a pastora Loide. Que Deus abençoe o nosso ministério, a nossa liderança e que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, comenta. Que Deus possa te abençoar e se inscreva no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor.